A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, do universo. Ele que é Espírito, se vestiu de carne e nasceu como um homem em Jesus. Jesus é Deus, o Pai, vestido de carne. Experimentou viver humano, a morte e a ressurreição. Hoje ele é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, é o mesmo Espírito. Esse Espírito é Jesus, e Jesus é Deus. Que a paz desse Senhor, Todo-Poderoso, esteja sempre, por toda a eternidade, na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Depois que ele passou pelo templo, ele fez uma limpeza lá no sistema religioso implantado dentro do templo, por meio dos fariseus, os escribas, que faziam comércio dentro do templo com a fé das pessoas. Isso é algo bem parecido com o que acontece hoje. E que Deus vai fazer essa limpeza durante a grande tribulação e na volta dele, em toda a terra. A sua igreja, que é o corpo dele, que são todos os filhos de Deus, todos nós vamos passar pela peneira. Deus vai nos purificar. Tudo que for joio vai ser queimado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que Ele se lembre de você. Depois dessa experiência, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Você sabe que quando as pessoas adoram a Deus e faziam essas ofertas a Deus, era uma maneira de Deus se alimentar. Nós nos alimentamos de Deus, comendo, ouvindo a palavra dele, e bebendo, orando. Mas quando nós fazemos isso, nós nos tornamos alimentos para Deus. E aqui no templo, Jesus foi lá e saiu com fome, porque o povo tinha feito comércio do templo de Deus que ele permitiu fazer em Jerusalém. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Esta árvore, a figueira, representa o povo judeu, o povo israelita. É um dos símbolos dos judeus, a figueira. Na sua bandeira há uma folhinha de figueira. E ele foi lá para comer. Estava bonita, cheia de folhas. E disse-lhe, e não achou nela senão folhas, não tinha fruto. E disse-lhe para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus disse, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ele se voltou para os judeus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é quem levantou, é quem chamou Abraão. E desse homem, ele fez uma nação, que é os judeus, os israelitas. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos, 12 patriarcas, 12 tribos, o povo de Israel. Uma nação que Deus gerou para que essa nação representasse o seu governo aqui na terra, depois que ele desistiu do homem criado, Adão. E Deus fez alianças com essa nação, muitas alianças. E Deus ia enviar por meio desta nação o Salvador para todo o mundo, para toda a terra, para todo o universo. E por meio desta nação, dos judeus, de Abraão, seriam abençoados
todas as nações da terra. Quem é esta bênção? É Ele, o Criador, um verdadeiro israelita, judeu, da tribo de Judá. Nasceu como um homem nessa tribo, nessa raça, nessa nação. E ele veio para os judeus, conforme os profetas haviam avisado. Mas quando ele veio, os judeus estavam debaixo do domínio romano, politicamente e economicamente. Quando Jesus veio, eles tinham a liberdade de cultuar a Deus segundo aquilo que Deus havia orientado pela lei. E fizeram disso uma religião para si e excluíam os outros. É a religião judaica. E Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi lá no templo, que era o centro de adoração. Ele não encontrou fé lá. Ele não encontrou misericórdia lá, adoração. Ele encontrou propina, comércio. E deu uma limpeza lá. Ele queria se alimentar daquilo que ele havia plantado. Mas ele não conseguiu, não tinha fruto. Só tinha engano, mentira, corrupção, propina. E o que aconteceu? E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Murchou. Com a palavra de Deus, porque Deus é que fez a figueira. Quando Jesus foi julgado por Pilatos, por meio dos judeus, por meio dessa corte romana política, e ele foi condenado à morte, na hora do julgamento, estes judeus que são a figueira representada, clamavam a política romana: solta o ladrão, o homicida, o bandido Barrabás e crucifica Jesus. E que o sangue desse Jesus caia sobre nós e os nossos filhos. Essa palavra que Jesus falou se cumpriu no meio do povo judeu, muitas vezes, não só agora na época de Cristo, como antes dele, quando por meio dos profetas Deus avisou que se eles não parassem de adorar imagens de escultura, ídolos, eles seriam dispersos e levados pelas nações como escravos. E aconteceu com o reino do norte, porque já havia divisão política em Israel, pelo rei da Assíria, e com Nabucodonosor, levando Daniel como escravo para a Babilônia. Acabou o país, a figueira secou-se totalmente. Mas é um aviso de Deus. Mas eles se arrependeram. Depois de 70 anos, eles voltaram, a figueira floresceu. E por 500, 600 anos eles viveram ali em Jerusalém, no meio de tantas dificuldades, mas adorando a Deus, no templo que foi refeito. Mas agora que eles rejeitaram o próprio Deus vestido de carne, essa advertência, esse julgamento foi muito mais longo, não foram 70 anos. Pelo contrário, quando chegou no ano 70 da nossa era, 35 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição do Senhor, Deus trouxe um julgamento para os judeus. Amém.